Humberto Campos fala que Filipe era muito fiel ao Cristo. Ele nasceu na cidade de Betsaida, como também nasceu Pedro, André, João e Tiago, filhos de Zebedeu. Filipe refletia muito sobre um assunto. Ele refletia que o Evangelho, sem sombra de dúvida, era um monte divino. Porém, alto demais, considerando as vulgaridades da existência comum. Era sim o código divino, ele acreditava no Evangelho, mas era muito alto, difícil de ser alcançado. E ele acreditava que Jesus era o embaixador do céu. Entretanto, ele era portador de princípios que ultrapassava excessivamente os limites normais. Jesus é o Messias, ele pensava. Jesus é o enviado de Deus. Mas ele tem princípios que ultrapassam a normalidade. O que ele faz está muito distante do que a gente percebe, do que eu tenho visto na sociedade. Como resolver esse problema? Como lidar com isso? Ele ficava refletindo. Filipe tinha momentos em que de súbito via suas promessas de melhoria esfaceladas. As esperanças, os princípios, os objetivos do Cristo, ele vinha de uma forma muito longe, muito longe. E eu confesso para os senhores e senhoras que quando eu vi isso nesse capítulo, eu fiquei de certa forma até consolado. Porque eu também, por diversas vezes, quebrei promessas de melhorias. Por muitas vezes desejei praticar o Evangelho e coisas assim, de minutos, de horas, já estava fazendo tudo errado. Emmanuel afirma que nós adoramos Deus nas casas religiosas e menosprezamos Ele na rua. E por isso estamos naufragando 1000 vezes. 1000 reencarnações que estamos naufragando. Porque adoramos Deus, gostamos do Evangelho, admitimos as verdades do Cristo dentro dos templos. Mas lá fora, a gente menospreza. A gente não coloca em prática no nosso trabalho, na nossa casa, no estudo, com o vizinho, com a família. Então eu percebi que isso não era só uma dificuldade de Filipe e minha. Percebi que, pela fala de Emmanuel, é algo que a maioria tem dificuldade. A maioria admite que a Boa Nova é um mapa para o reino do céu. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas acha que isso está muito longe, muito distante de ser alcançado. Olha, eu aceito Jesus, mas bate numa face oferecer a outra, isso aí eu vou adiar. Orar para os meus inimigos, isso ainda eu não consigo. Dividir o que eu tenho, eu lutei tanto para conquistar.
Então nós vamos adiando, porque nós consideramos que aquilo está muito distante. Por quê? Filipe achava isso tão difícil. A gente tem que pensar nisso. Era a cultura. Era a criação. Filipe foi criado em Betsaida. Ele era judeu. As pessoas davam muito valor em posse, em riqueza, em reter. E Jesus vem e fala, dividir. Viver uma vida simples. Doar. Naquela época, o que reinava era o prazer, em especial o sexo. A aparência, a beleza. E Jesus vem amar acima das aparências. Isso para ele não faz diferença. Jesus ama sem esperar recompensa, sem nenhum mérito. E ele não ama com o prazer da carne. Pelo contrário, ele sacrifica a carne por amor ao próximo. As famílias da época preocupadas com tradição, com nome, com título, com honra. E Jesus, filho de um carpinteiro, uma mãe solteira, que quando ela estava grávida, ela não estava casada com José ainda, sem nenhum prestígio, tanto que ninguém o recebeu na noite em que iria nascer. E Eli, aquela família, vai para um local onde recolhe animais, e Jesus nasce num coxo. Está vendo a distorção? Ele era religioso, Filipe, e os religiosos, até Jesus, eram reis. Rei Davi, rei Salomão, um príncipe, Moisés, filho de um faraó, guerreiros que empunharam a espada. Elias clamou por língua de fogo e exterminava exércitos. Poder, força, dinheiro, reino. E Jesus, no meu reino, o maior de todos, é o que mais serve. Era por isso que Filipe achava tão difícil. Apesar de simples e singelo, mas difícil. Ia contra a sua educação, a sua tradição, a sua cultura. Os pecadores tinham que ser evitados. Jesus comia com os pecadores. Porque quem precisa dos médicos são os doentes. Então a gente consegue aí entender por que Filipe viu o evangelho tão distante. Por que Jesus tinha princípios tão longe de serem praticados. Tinha outra questão. Filipe acompanhava Jesus passo a passo. E tinha dificuldade de praticar o evangelho. Ele via um mestre ensinando e exemplificando. Olha a riqueza. Ele falava e fazia. Com sorriso, com alegria, com ternura. Aquilo deveria ser muito belo. E Filipe fala, se eu que acompanho o Cristo passo a passo, imagine aqueles que não acompanham. Imagine os mais ignorantes e fracos. Os que estão no crime, no vício. Muito pior, muito mais difícil. Gente, nós temos que concordar com Filipe. Realmente é uma indagação interessante. E ele levou isso para o Cristo. Então a fala do Cristo eu gosto de ler, porque cada vírgula é muito importante. Ele levou essa questão para o Cristo, e o Cristo responde.
de uma forma persuasiva e doce. Filipe, não te deixe subjugar por semelhantes pensamentos. Não pense negativo. Não seja pessimista, Filipe. Não deixe que isso te subjugue, seja maior que isso, seja mais forte, porque isso pode levar até uma obsessão. É imprescindível instituir padrões superiores com a revelação do ponto mais alto, inspirando os viajores da vida e estimulando-os quanto for necessário. Filipe, crie padrões elevados, de acordo com o Evangelho, para que você possa estimular e dar o exemplo para os companheiros de jornada. Através do seu exemplo, você vai ajudar muito, Filipe. Jesus aqui ele não está dando ainda a chave. Jesus ainda não está apontando especificamente qual o erro. Ele está mostrando para ele que é um grande benefício ter o Evangelho. E ele deve ser grato quanto a isso. Afinal de contas, é uma honra servir a Deus. Então, Filipe, se anime. Pense elevado. Se não descerrarmos a beleza do pico, como educar o espírito que rasteja no pântano? Nós precisamos de ver que o Evangelho é belo, é possível, porque senão nós não vamos conseguir evangelizar ninguém. Foi o que o Cristo disse. Não menospreze impensadamente a claridade que refugia além. Menospreze. O interessante é que nós investimos em tantas coisas na nossa vida. Um relacionamento. A gente abandona a família. A gente larga o emprego. Larga a cidade. Para aventurar num relacionamento que a gente, às vezes, vai sofrer grandes frustrações, traições, decepções inúmeras. Nós nos preocupamos tanto na posse. E lutamos a vida toda para adquirir, e o resto da vida para manter essas posses. E a gente vai menosprezar o Evangelho e o Cristo, sabendo que Ele é o embaixador do céu? É isso que Filipe estava fazendo. Isso é difícil. É o que nós, a grande maioria, fazemos. Eu estou errado? Porque se eu estiver errado, pode me corrigir. Não foi eu que afirmei, é Emmanuel que afirma. Então, Filipe, não concordando ainda, questiona. Não seria melhor graduarmos as visões? Filipe pede para que seja feita uma graduação, uma separação desses conhecimentos, que pudesse ser trago de uma dose menor. Vamos aprender de pouquinho. Na outra reencarnação, daqui a alguns anos, aprendemos mais um pouquinho, né? Porque estou achando muito. E ele afirma, a maioria das criaturas sofrem estreitamento. Muitos homens chegam a odiar, a perseguir, como se praticassem excelentes virtudes. Olha o exemplo que Filipe dá. Jesus está tão distante da gente que tem muitos homens que praticam o ódio, o crime e o mal e acham que está fazendo bem. Filipe fala que muitos filósofos gastam tempo e vida para colocar no trono tirânicos. Então Filipe vem trazer para o Cristo o seguinte, olha, eu estou falando que isso é difícil porque a maioria das pessoas estão adorando o errado, estão aplaudindo o crime, estão criando um trono para a pessoa tirânica. O Cristo sorriu e acrescentou: se as ideias redentoras de nossos ensinamentos são focos brilhantes de cima, reconhecemos que a mente
do mundo está perfeitamente habilitado a compreender e a praticar. Olha o que o Cristo disse para ele. Se o evangelho está vindo de cima, se a luz está vindo de cima, você pode ter certeza, Felipe, veio de Deus. Deus é justo, Deus é perfeito, Deus sabe o que faz. E a humanidade está perfeitamente capaz de compreender e praticar. Filipe não sabia que essa graduação do conhecimento já fora feito. Porque nós sabemos que existem 3 revelações. A primeira é o Antigo Testamento. Então ali, aquele Antigo Testamento eram para as pessoas que estavam ainda bebês, bem infantil na evolução espiritual. E Jesus trazia a segunda revelação. Filipe não sabia que ainda o conhecimento era graduado e que Jesus estava trazendo algo ainda muito limitado. A prova está no Evangelho. Nicodemos procura o Cristo. Senhor, me fala do reino do céu. Senhor, me fala das coisas espirituais. Tu realmente és santo, tu faz coisas que eu nunca vi ninguém fazer. E Jesus fala, para conhecer o reino do céu, é preciso ser gerado de novo, nascer de novo. E Nicodemos assusta, como isso é possível, eu entrar de novo no ventre da minha mãe? Como isso é possível? E Jesus responde, tu é mestre em Israel e não compreende as minhas palavras? E não traz maiores esclarecimentos para Nicodemos, porque percebeu que ele não tinha a capacidade de compreender. E os discípulos ouviram aquilo. Jesus me fala, estou curioso, me conta. Mas para os discípulos Jesus falava abertamente. E Jesus fala que aquilo se tratava da reencarnação. E Jesus fala ali dos processos kármicos, ação e reação. Isso está no capítulo 14 do livro Boa Nova, escrito por Humberto Campos, detalhado. E os discípulos falam, o Senhor vai pregar isso para o povo, para a sinagoga? Jesus, não posso. Por quê? Se Nicodemos, que é mestre, não compreendeu, imagina o povo com um entendimento simples que tem. Mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Consolador, que ensinará tudo aquilo que não pude ensinar. Então essa graduação já havia feito, já estava estabelecido na pedagogia divina. Mas Filipe queria que graduasse mais ainda. Deus é como uma professora de pedagogia. A professora, quando ela pega ali a criancinha dos seus 5 anos, 6 anos, que ela vai ensinar o ABC, a criança acha extremamente difícil. Nós são 26 palavras, meu Deus, eu não consigo. Mas a professora, com a sua experiência, ela sabe que ao final do ano, a maioria daquelas crianças vão saber ler, escrever. Ou boa parte disso. Se a professora, com a pequena experiência que ela tem ali de 20, 30 anos, consegue compreender a capacidade de uma criança, mesmo ela debatendo, eu não consigo, é difícil, é muito para mim, e ela insiste e consegue. Imaginemos Deus, que tem uma experiência de bilhões e bilhões incalculáveis, aí não é possível dizer. Deus estava seguro de que era possível. E Filipe diz o quê? Ó Senhor, como eu gostaria de compreender isso. Como eu gostaria de compreender. Então, o que Jesus faz? Jesus era um mestre, era um grande professor. Ele cala, porque ele percebeu que não era o momento de insistir. Porque ele sabia que Filipe não iria compreender. E aqui ele nos dá mais uma lição. De que há momentos em que necessitamos da experiência, da vivência para ensinar. Isso nós devemos levar para a nossa vida. Muitas vezes batemos cabeça com os filhos, com os amigos, com os familiares.
Vamos debater religião? Desnecessariamente, não podemos ter essa ansiedade, o mestre não tinha. E ele esperou, ele aguardou o momento oportuno. E esse dia chegou. Um dia, Filipe e Jesus subiram um monte de Hermon. Esse monte fica na divisa do Líbano, Síria, Jordânia e Israel. Desce o vale de Hermon até o lago de Cafarnaum. Hoje esse monte é muito usado para esquiar na época do inverno. Jesus Filipe foi subir esse monte, diz Humberto Campos. E no início, antes de iniciar a jornada, tinha muita sombra, muitas árvores, muitas frutas e flores. Grama, era um chão macio e gostoso. E ele inicia aquela subida íngreme, difícil, lenta. E Filipe pedia a todo momento: para, Senhor, suando, inquieto. E sentava à margem. E começava a retirar do pé pequeninas pedrinhas pontiagudas que estavam ferindo e sangrando o pé dele. Porque quando começamos a subir a montanha, Humberto Campos fala que ali começou a acabar as árvores, a sombra, começou a ficar nu, virou um deserto, seco. E começou muitas pedras. E gastava tempo e paciência para Filipe retirar aquelas pedrinhas que entravam sorrateiramente entre a sandália e o pé de Filipe. E ele tirando uma por uma, e sempre parando e atrasando a jornada e dificultando a jornada. Então eles alcançam o morro. E lá em cima, o sol belo. E começa aí a analogia. Começa aí as comparações. O Cristo utilizar a experiência para ensinar a Filipe aquilo que ele não compreendeu. Primeiro, o alcance do monte, mais próximo do sol, algo encantador e bonito. E dali ele conseguia ver toda aquela paisagem lá embaixo. Ele já havia superado tudo aquilo, ele estava por cima, ele via agora muito melhor. A sua visão era mais ampla. São os benefícios característicos de um espírito evoluído que já alcançou o reino de Deus. Está no alto. E Jesus fala: bem, Filipe, agora percebes que para alcançar um monte não é a luz que dificulta e ofusca as pessoas, mas as pedrinhas que entram entre o pé e a sandália. São problemas, dificuldades que nós criamos. São problemas nossos. Não é o evangelho, não é o conhecimento que é muito alto e que nos ofusca, como Filipe afirmava. Jesus começou a fazer as analogias, dizendo que as pedrinhas, vou ler, como eu disse, as palavras do Cristo é importante que seja lido. Como reconheces, Filipe, não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha, e sim as pedrinhas modestas do chão, modestas, pequeninas, insignificantes. No chão, algo desprezível, tem a sua simbologia. O dia radioso nunca fez mal, entretanto, muitas vezes as questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para com o nosso Pai. Quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nessa caminhada escabrosa. Vou explicar. Jesus está afirmando aqui que da mesma forma que precisamos da sandália
para subir o monte. As pessoas precisam do outro para superar os caminhos escabrosos. Ele está fazendo uma outra analogia. Ele está comparando a sandália com o próximo. Felipe, compreende aqui? Aqui agora Jesus começa a apontar os erros. Começa a demonstrar onde é necessário, a verdadeira chave para que a gente possa superar isso. Felipe, o que atrapalha a jornada são as pedrinhas, que são problemas minúsculos, insignificantes que nós criamos, que nós deixamos entrar sorrateiramente entre nós e as pessoas. Existem duas formas aqui que Jesus afirma que nós erramos. A mais grave é quando nem usamos sandália. Nós não admitimos aproximação nenhuma. Eu não quero convivência com o meu vizinho, porque ele vai pedir minhas ferramentas emprestadas. Eu não quero a minha sogra dentro da minha casa, porque ela vai atrapalhar na minha intimidade. Eu não gosto da minha cunhada, porque ela vem aqui reclamar dos seus problemas financeiros, e eu vou ter compaixão dela, eu vou acabar dando dinheiro a ela. Eu não quero, eu vou evitar. Eu quero viver numa ilha. Eu sou autossuficiente. Este caso é o mais grave. É quando eu nem admito a sandália. Eu não quero ninguém perto de mim. E há aquele momento em que eu admito as pessoas, deixo que as pessoas se aproximem, de certa forma, eu faço também uma seleção, mas eu permito que coisas insignificantes atrapalhem a minha relação com ela. Jesus dá alguns exemplos. Toda dificuldade na ascensão reside nos problemas insignificantes da senda. Assim também na caminhada humana. As questões mais pequenas, conduzidas pela imprudência, vou falar sobre isso, podem golpear duramente o coração. Observe o minuto de palestra, a opinião erradia, o gesto impensado. Podem converter-se em venenosas pedrinhas. Olha aqui, gente. O que atrapalha a nossa evolução? O que atrapalha a gente alcançar o Evangelho? Uma palestra erradia, uma opinião equivocada, um gesto impensado. São atos imprudentes. No Código Penal, no Código de Processo Penal, na lei brasileira a gente aprende, imprudência é característica de culpa, ou seja, não há o dolo, não há intenção. Na maioria das vezes, nós não temos a intenção de prejudicar, de magoar. É algo imprudente, impensado, é uma negligência, é uma imperícia. É falta de vigiar às vezes. É uma fofoca. É uma crítica. É um ciúme bobo. É um valor mesquinho que eu estou batendo boca às vezes. É uma discussão, às vezes por política, futebol. Está vendo como que é insignificante e essas pedrinhas são tão pequeninas? Jesus vem afirmar que nós não alcançamos a grandeza do Evangelho porque não permitimos a cooperação do outro. Não permitimos a aproximação do outro. Muitas vezes, a crítica desse outro que eu não quero que aproxime é algo que eu preciso ouvir. E quanto de nós, na convivência, não descobrimos a ajuda mútua? Aquele vizinho faz tanto barulho ali, naquela lanternagem, mas quando eu tive problema no encanamento, foi ele que me socorreu. Aquela vizinha traz o filho problemático para ficar aqui em casa, mas quando a minha filha ficou doente, foi ela que me socorreu na madrugada com o remédio. Quantas vezes aquele vizinho tem um som alto, mas quando eu precisei ir para o hospital, eu não tinha carro, foi ele que me levou. O que Jesus nos pede é um pouquinho mais de tolerância, paciência,
fraternidade, compreensão. Isso leva tempo e paciência, não foi? Filipe tirando aquelas pedrinhas pequeninas. Isso é vagaroso, mas não é algo impossível. É algo impossível? Gesiel é um personagem do livro Paulo Estevo, psicografado por Chico Xavier. Era um espírito de luz que não conheceu Jesus, mas já praticava o Evangelho, antes mesmo de conhecer o Evangelho. Ele não estava ali passo a passo com Cristo, mas já era um homem divino. Gesiel sempre permitiu as sandálias na vida dele. Sempre permitiu a cooperação e a aproximação das pessoas. O seu pai era um que ele aceitava de coração, que ele acolhia com todo amor. E o seu pai, problemático, o conduziu a um julgamento injusto, onde foi retirado as suas terras, a sua casa, e ele foi condenado a escravo. E naquela época, uma vez escravo, nunca mais deixava de ser escravo. E ele acolheu o trabalho de escravidão, de consciência limpa, com amor, acreditando que Deus tinha para ele um propósito. E naquele barco tinha uma autoridade romana chamada Sérgio Paulo. Sérgio Paulo adoeceu, estava com o corpo coberto de chagas, febre altíssima. E ninguém queria cuidar dele, nem um dos seus amigos, porque tinha medo de pegar aquela doença contagiosa. Os médicos não sabiam do que se tratava, todos se afastaram. Então eles pensaram o seguinte: nós vamos pegar um escravo. E esse escravo cuida dele. E quem que eles escolheram? O mais manso, o mais tranquilo, que era Gesiel. É aquela história, né? O bom, às vezes, né, o ditado popular fala que sempre leva a pior. O bom de serviço sempre trabalha mais, né? Porque as pessoas confiam nele. E Gesiel aceitou essa sandália de todo o coração. E acolheu essa autoridade. E cuidou dela, passando pomadas, ungüentos, fazendo chá, orando, cantando. Essa autoridade romana sentiu por ele um grande carinho e eles viraram amigos. E Sérgio Paulo curou da doença. Mas Gesiel adoeceu. Então, o comandante daquela embarcação disse que iria arremessá-lo ao mar, porque senão ele ia adoecer toda a tripulação. Sérgio Paulo via nele uma grande amizade, um grande carinho, e interviu. Escuta, você vai falar para todos que o lançou ao mar, mas eu te peço, vamos colocar ele no porto de Jerusalém e vamos deixar ele viver a sua vida. E assim foi. Observemos as consequências da primeira sandália, da primeira cooperação. Cuidar de um doente. Nenhum queria. Todos os amigos afastaram, mas ele aceitou. Sabendo que ia ficar doente, e ficou. Mas ele deixou de ser escravo, algo que na época era impossível. Sérgio falou com ele: busca outro nome, esqueça o seu passado, tome aqui um dinheiro e recomece a sua vida. E ele desce ali e deita no primeiro matagal que encontra, porque estava febril. E bem de manhã cedo, ele acorda com um homem revistando os seus bolsos. E quando ela acorda, era um ladrão, que levanta a mão a ponto de matá-lo. E ele fala: por favor, não faça isso. Eu lhe darei tudo o que tenho. E aquele ladrão se sensibilizou com aquelas palavras e não fez nada com ele.
já estava decidido matar. Ele pegou as moedas que ele havia ganhado do romano, deu para aquele ladrão e falou assim: olha, estou muito doente, não conheço essa região, eu preciso de um albergue, eu preciso de alguém que possa me abrigar e cuidar de mim, por favor, me ajude. E o ladrão falou assim: sim, vou te levar na casa do caminho, os caminheiros cuidam lá dos doentes. E esse ladrão o conduz, e ele é levado à casa do caminho dirigido por Pedro, Simão Pedro. Veja aí, a consequência da segunda sandália. Ele não lutou, ele não reagiu contra o ladrão, ele não teve o sentimento de ódio, ele deu o dinheiro, ele superou a raiva e conseguiu ainda formular uma pergunta: olha, eu preciso disso, me ajuda. Tamanha aceitação, algo difícil. Quantos de nós passamos por isso e revoltamos, desejamos pena de morte? Ele aceitou a ajuda daquele ladrão e nem sequer queixou do dinheiro. A princípio, as sandálias na nossa vida é muito difícil, mas existe sempre um objetivo de Deus. E ele conhece Simão Pedro. E através de Simão Pedro, detalhe, quando eles chegam com ele na casa do caminho, vem Tiago lá do fundo: não podemos aceitar não. Não queremos ele aqui, porque a casa já está cheia. E Pedro aceita essa sandália. Não, nós vamos fazer um esforço. Nós vamos colocar ele aqui, vamos cuidar dele. E ali ele conhece, através dos escritos de Mateus, o Evangelho. Ele conhece Jesus, Messias. Até então aquele homem santo não sabia que o Messias já havia vindo. Ele cura da sua doença através dos cuidados de João, de Pedro, de Tiago. E fica deslumbrado com o Evangelho de Mateus. E torna uma das figuras mais importantes daquela casa. Ele fazia ali milagres. Ele fazia imensas palestras. Muitas pessoas buscavam aquela casa por causa da pregação de Gesiel, que passou a chamar Estevão. Pedro falou assim: tu vai chamar Estevão. Porque ele tinha que esquecer o passado quando escravo. E aquela casa que aceitou aquela sandália, que aceitou a convivência de Gesiel, mesmo com as dificuldades, percebeu que aquela sandália foi imensamente importante. Gesiel não parou por aí. Ele poderia buscar o comodismo, já não era mais escravo, já tinha a cura. Ele buscou o convívio com as pessoas, curou, ajudou, orientou, consolou, até mexer com a ira de Roma. E entra na história Saulo de Tarso. Saulo ficou extremamente incomodado com as pregações dele. Estava arrebanhando centenas de pessoas. E Saulo começa a perseguir. E ele aceita essa sandália. Ele não larga o trabalho. Ele defende o Cristo. Ele debate com Saulo. E infelizmente, ele é condenado à morte e é apedrejado. Estevão é morto. Gesiel é morto. Mas ele recebe naquele momento aquilo que todos nós viemos aqui na terra buscar. A nossa evolução. O convívio com Jesus. Porque Jesus veio pessoalmente acolher ele. Acolheu ele nos braços. E o conduziu às esferas superiores. Está aí mais uma consequência de uma sandália que ele aceitou. Em momento algum, Gesiel disse não para as pessoas que o buscou.
E todas as pessoas, por mais que estivessem mal intencionadas em relação a ele, ajudou e contribuiu para a evolução dele, para que ele pudesse alcançar o Evangelho. E ele alcançou de tal forma que o próprio Cristo o buscou na sua morte. Então, irmãos, amigos, essa é a mensagem que eu deixo. Que possamos conviver mais, aceitar a cooperação e renunciar às nossas vontades. Vamos tirar essas pedrinhas nas relações que existem, para que nós possamos alcançar o Evangelho, como Gesiel, como Estevão fez. Muito obrigado a todos.